Na pequena cidade de Vargem Pálida, o céu raramente exibia um azul genuíno. Suas nuvens pareciam tragadas por um manto escuro e opressivo que pairava sobre as casas atulhadas em sombras eternas. As árvores, curvadas pelo vento sibilante, tremulavam como se sussurrassem segredos abomináveis, enquanto o cheiro de mofo e umidade impregnava o ar, uma lembrança latente de algo que havia se perdido. O sol, quando aparecia, lançava uma luz sobrenatural, quase doentia, sobre o chão coberto de folhas secas, que estalavam sob os pés como se quisessem contar suas histórias de ausências, de noites sem fim e de um passado que nunca poderia ser plenamente revelado. Mas foi numa noite particularmente quieta, quando a própria cidade parecia conter a respiração, que os primeiros sinais começaram a se manifestar. Um brilho fraco, pulsante, surgia além dos limites da floresta que cercava Vargem Pálida, um ponto luminoso que não pertencia a nenhuma estrela visível no céu. Os habitantes, inicialmente céticos e desconfiados, começaram a relatar pesadelos estranhos, sonhos que contorciam suas mentes, impregnando seus corações com um temor inexplicável. Murmúrios de vozes incompreensíveis reverberavam pelos becos e ruas, como se sombras tomassem vida, vagando por ali, fazendo ecoar lembranças de algo que não eram capazes de compreender, mas que sentiam na carne e na alma. À medida que os dias se arrastavam, o protagonista, Elias, um morador recluso e introspectivo, sentia sua sanidade começar a escorregar lentamente entre seus dedos. Furtava-se aos outros, suas percepções se distorciam. Os rostos de seus vizinhos se tornavam estranhos distantes, como se fossem máscaras planejadas para esconder algo terrível. A cada noite, ele se sentava em sua poltrona, observando o ponto luminoso na floresta, seus pensamentos se enredando em um labirinto de alucinações e desespero. O que estava além daquela luz? O que eles estavam escondendo de si mesmos? As paredes de sua casa estavam repletas de murmúrios e as sombras dançavam em um ritmo que ecoava a batida acelerada de seu coração. Então aconteceu uma noite fatídica onde o fulgor celestial se intensificou até desvanecer a realidade ao redor. De repente, uma presença irrompeu do espaço vazio, uma entidade indescritível que desafiava toda lógica e compreensão. Sua forma não era de carne, mas de pura essência, girando em rotação como se o próprio tempo estivesse se contorcendo. Foi uma visão que parecia rasgar os limites do normal, deformando a própria sanidade de Elias. Ele viu rostos em sua superfície, rostos distorcidos que refletiam seus piores medos e segredos, como se a criatura alimentasse do terror humano que brotava do íntimo de cada alma. Em um momento, ele percebeu que estava observando não apenas algo alienígena, mas a própria manifestação do medo universal, da iminente e inexorável escuridão que sempre esteve à espreita. E em meio ao choque, a consciência de Elias fragmentou-se, suspensa entre a revelação e a loucura, deixando um eco ressoante, uma sensação que não poderia ser definida, como se a própria realidade estivesse sendo subvertida, diluindo-se em um abismo infinito. E assim, com o coração estrondando e a mente prestes a desmoronar, fez-se a entrega ao desconhecido, ao terror profundo que permeava a existência humana. Ele compreendeu, então, que a verdadeira essência do horror não reside naquilo que se vê, mas naquilo que permanece oculto, nas sombras que dançam à periferia da percepção. E a criatura, a que não se pode nomear, desapareceu, mas seu rastro deixou uma cicatriz indelével na realidade, como se o próprio universo tivesse se contorcido levemente, deixando um espaço vazio onde antes havia certeza. E assim fica a pergunta que ecoa na mente de quem lê estas palavras. Será que Vargem Pálida foi apenas uma cidade esquecida nas páginas do tempo, ou o reflexo de um horror que se esconde sob a superfície da existência humana, esperando para emergir novamente? Se você deseja explorar mais histórias que, talvez, apenas toquem a borda do conhecimento, inscreva-se para receber mais relatos que desafiam a própria essência da sanidade. Afinal, vivemos guiados por mitos ou por verdades aterradoras que estão bem perto de nós, espreitando nas sombras.